A partir de agora, você vai acompanhar a transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Divinolândia. É o Legislativo, trabalhando por nossa população. Câmara Municipal de Divinolândia. Juntos, somos mais fortes. Boa noite. 13ª sessão ordinária. Aos 18 dias do mês de agosto de 2020, na sede da Câmara Municipal, após verificada a presença de todos os ilustres membros que compõem esse respeitável plenário e ambos os secretários dessa honrosa mesa dos trabalhos, eu, no uso de minhas atribuições como presidente dessa Casa de Leis e sob a proteção do nosso padroeiro Divino Espírito Santo e em nome de Deus, declaro aberta a 13ª sessão ordinária. Peço a todos que fiquem em posição de respeito para a execução do hino municipal. Divinolândia abençoada, no trabalho e união és idolatrada, onde há devoção e amor, gente audaz consagrada. Se aponta a alvorada por entre a amplidão, as estrelas de orvalho que o céu verteu, a luz que irradia na imensidão, a crença divina dos filhos teus. Salve terra de Deus, cheias de encantos mil. Avante, avante, Divinolândia, és paulista, és Brasil. Salve terra de Deus, cheias de encantos mil. Avante, avante, Divinolândia, és paulista, és Brasil. Sim, ser feliz é viver aqui, história viva dos grandes heróis, que à custa de muito suor iniciaram o vitorioso sapecado com esplendor. Oh, como é linda a minha terra, joia rara incrustada na serra, adornada pelos lagos de beleza, vê surgir a lua na mantiqueira, tornando-se a mais bela terra brasileira. Salve terra de Deus, cheias de encantos mil. Avante, avante, Divinolândia, és paulista, és Brasil. Salve terra de Deus, cheias de encantos mil. Avante, avante, Divinolândia, és paulista, és Brasil. Peço à diretora que proceda à leitura das atas anteriores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Olacir Raspante. Boa noite, senhor presidente, vereadores, ouvintes da Rádio Verde Vale FM, internautas que acompanhem nossa sessão, público presente. Solicito à mesa ouvindo o plenário que seja dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Consulto o plenário a respeito da solicitação de dispensa da leitura da ata anterior. Está aprovada por unanimidade. Passaremos agora para a leitura do expediente. Projeto de Lei número 13, de 10 de agosto de 2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir na sua contadoria um crédito adicional suplementar e dar outras providências.
Projeto de Lei número 3, de 7 de agosto de 2020, dispõe sobre a regularização e regulamentação da carga horária dos funcionários efetivos e comissionados do Legislativo e da outras providências. Encontra-se para apreciação o balancete do mês de julho de 2020 do Poder Legislativo. Não havendo mais matéria para o expediente, passaremos para a ordem do dia. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Paulo Orilhete. Senhora presidente, gostaria de solicitar que fosse consultado ao plenário para que seja suspendido os trabalhos por 5 minutos para avaliação da ordem do dia. Consulta o plenário a respeito do pedido de suspensão do expediente por 5 minutos. Está aprovado por unanimidade. Passaremos para a ordem do dia. Em primeira discussão, o projeto de lei número 12 de 2020 altera e dá nova redação a dispositivos legais de leis municipais na forma que especifica e dá outras providências. Está em discussão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Paulo Orilhete. Presidente em exercício, nobre colega Jéssica, secretário Olacir, nobres colegas vereadores que compõem juntamente comigo esse honroso plenário. Boa noite a todos vocês. Gostaria, senhora presidente, de fazer algumas colocações acerca desse projeto de lei número 12, de 30 de julho de 2020, que encontra-se no expediente desta casa, incluído, no expediente desta casa, na data de 4/8 de 2020, na primeira sessão ordinária desse mês de agosto. E esse projeto, ele trata de alterações e da nova redação a dispositivos legais de leis municipais na forma que especifica e dá outras providências. Então, o artigo 1º dele fala das alterações do artigo 48, parágrafo 2º, do caput do artigo 50 e do caput do artigo 60, todos da Lei 1.639, de 2 de outubro de 2002. Esta legislação é a legislação que instituiu no município, que regulamentou no município de Divinolândia, no ano de 2002, o Fundo Municipal de Previdência Social. Eu gostaria de chamar a atenção para alguns pontos desse projeto. Primeiramente, a alteração do parágrafo 2º do artigo 48 vem com a seguinte redação: os representantes que integrarão os órgãos de que trata o caput deste artigo serão escolhidos dentre pessoas de reconhecida capacidade e experiência comprovada, preferencialmente com formação superior, para um mandato de 2 anos, permitida as sucessivas reconduções. Gostaria de chamar a atenção aqui, na parte da redação do parágrafo 2º, que fala que os membros serão escolhidos dentre pessoas de reconhecida capacidade e experiência comprovada. Mas não traz, claramente, na redação, qual será essa experiência comprovada e a reconhecida capacidade, ou seja, o que será atribuída
atribuído a um servidor, seja do quadro ativo ou inativo, para compor, por exemplo, esse conselho, né, sendo que está condicionando a pessoas de reconhecida capacidade e experiência comprovada. Não está claro nesta redação do parágrafo 2º do artigo 48, que é onde está sendo solicitada a alteração pelo presente projeto que, ora, o senhor prefeito apresentou a esta Casa Legislativa, me deixa dúvidas com relação a essa questão. Eu acredito que deveria de ter um rol taxativo expresso no corpo da legislação tratando desta questão. Qual seria a experiência exigida para essa finalidade, né? E a questão da capacidade, né? Fala assim, com formação, preferencialmente com formação superior. Preferencialmente, mas não está condicionando somente a questão, né, preferencialmente de nível superior. Então, esse é o primeiro ponto que eu tenho bastante dúvida com relação a essa redação. Posterior a isso, o artigo 50 fala do Conselho da Administração, que será composta de 7 membros pertencentes ao quadro de segurados do Instituto de Previdência do município de Divinolândia, titulares e respectivos suplentes, sendo 2 membros servidores ativos, designados pelo chefe do Poder Executivo. Até aí tudo bem. Na linha 2, 2 membros designados pela chefia do Poder Legislativo, sendo um servidor ativo e um servidor inativo. Aqui eu já entendo que a questão da autonomia, como que, por exemplo, a chefia do Poder Legislativo vai designar um membro inativo. O vínculo dele está com o Instituto, né, de Previdência, e não mais com o Poder Legislativo. Então, eu acredito que isso também tem um ponto de interrogação a ser esclarecido. Como o servidor ele já faz parte da inatividade, ele já se aposentou, mesmo assim, ele pode ser nomeado pelo chefe do Poder Legislativo, né? Aí fala das gerências, né? Um da Gerência Municipal de Saúde, um da Gerência Municipal de Educação e um membro servidor ativo designado pela Gerência Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. Bom, aqui eu não vejo problema, porém fica um ponto na linha 2 a ser esclarecido, né? No inciso 2, que trata dessa questão do Poder Legislativo, da chefia do Poder Legislativo, poder indicar um membro pertencente à inatividade do quadro de servidor. O parágrafo 11 também me chama a atenção, porque esse parágrafo 11 nós já alteramos ele só nessa gestão 2 vezes. Agora é a terceira alteração proposta nesse parágrafo 11. Que agora ele está condicionando, o presidente do Conselho da Administração deverá possuir formação em nível superior completo. Era isso, era dessa maneira. Alterou, não era dessa maneira, nós alteramos exigindo que fosse nível superior. Que eu concordo que tem que ser nível superior, né? Por questões de conhecimentos lógicos e técnicos referente ao Conselho, à parte de gestão da autarquia, né? Não é desmerecendo ninguém, mas é uma questão lógica, de conhecimento específico, que realmente tem que estar condicionado a uma questão, muitas vezes, de formação de nível superior, para poder resguardar o Instituto de Previdência do município de Divinolândia com relação a toda a parte de gestão da autarquia, né? Então, entendo que isso se torna mais fácil, e mais viável e mais seguro em se tratando de um servidor de nível superior. Aí o senhor prefeito mandou um projeto de lei para a Câmara pedindo para alterar, para que não fosse mais de nível superior. Nós votamos, na ocasião, eu, juntamente com o vereador Ederson, não me lembro se teve mais voto contrário, mas nós votamos contrário a essa questão, e justificamos o porquê. Bom, passou, né, foi aprovado. O senhor prefeito, na ocasião, nomeou, né, uma pessoa que precisaria da alteração desse artigo, desse parágrafo 11, por isso que foi proposto. Agora, novamente, o senhor prefeito está nos propondo a questão da alteração do parágrafo 11, dizendo que tem que ser de nível superior. Então, assim, tem que decidir o que quer fazer, né? Isso não é brincadeira.
Nós estamos falando de um conselho administrativo, né, da presidência de um conselho administrativo de um fundo municipal de previdência social, onde não só representa o quadro dos servidores inativos já pertencentes à municipalidade, né, mas como também aqueles que irão se aposentar, né? Então, precisa analisar o que será feito com relação a essa questão. Outra situação que me traz uma preocupação. Nesse momento que já adentramos no período eleitoral, é possível a nomeação desses membros por parte do Executivo? Então, deixo essa outra dúvida também no ar aí, se algum colega puder me ajudar a responder essa pergunta, né? Seria interessante. Então, diante das colocações que eu fiz, eu não acho que o projeto não tem que ser aprovado, não é isso. Mas eu entendo que alguns esclarecimentos se faz necessário. De repente, até por parte da autarquia, né? Se for necessário. Acredito que o projeto teve a participação da elaboração desse presente projeto, né? Teve aí a participação efetiva também, né? Da autarquia. Então, talvez eles consigam esclarecer e mostrar a legalidade de alguns pontos que eu até agora confesso para vocês, né, pelo menos desses pontos específicos que eu tratei, que eu fiquei um pouco confuso com relação a essas redações aqui, né, que eu gostaria que fosse melhor esclarecido. Também não quero me posicionar, se o projeto for votado, né, radicalmente contrário, porque eu acho que é necessário, tem que ter um conselho administrativo, tem que ter um conselho fiscal, tem as aplicações que tem que ser, né, aí acompanhadas por esse conselho administrativo e também fiscalizada pelo conselho fiscal. Isso é a vida do servidor amanhã, né? Isso não é brincadeira, isso é uma situação que envolve os servidores públicos de uma maneira geral, né? Então, diante disso, nobre presidente, né, solicito que a senhora consulte o plenário e coloque em votação um pedido de vistas de minha autoria para análise desse projeto. Obrigado. Em votação, o pedido de vista do vereador Paulo Auriliete. Quem for contrário, que se levante. Quem for a favor, permaneça sentado. Está aprovado o pedido de vista por unanimidade. Em primeira discussão, o projeto de lei número 13 de 2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir na sua contadoria um crédito adicional suplementar e dar outras providências. Em discussão. Em votação. Quem for contrário, que se levante. Quem for a favor, que permaneça sentado. Está aprovado por unanimidade. Em segunda discussão, o projeto de decreto legislativo número 1º de 2020, de 24 de junho de 2020. Dispõe sobre a deliberação da Câmara Municipal de Divinolândia no parecer exarado pelo Tribunal de Contas, TC 0036345/989/16, dígito 4, relativo ao exercício de 2017. Está em discussão. Está em votação. Quem for contrário, que se levante. Quem for a favor, permaneça sentado. Está aprovado por unanimidade. A palavra está livre para explicações pessoais. Não havendo mais oradores, a sessão está encerrada. Boa noite a todos. Em segunda discussão, o projeto de lei número 12 de 2020.
altera projeto de lei número 2 de 2020, de julho de 2020. Altera e dá nova redação a dispositivos legais de leis municipais na forma que especifica e dá outras providências. Está em discussão. Desculpa, houve um erro técnico aqui. O projeto que está em segunda discussão é o projeto de lei 13 de 2020, de 10 de agosto de 2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir na sua contadoria um crédito adicional suplementar e dá outras providências. Está em discussão. Está em votação. Quem for contrário, que se levante. Quem for a favor, permaneça sentado. Está aprovado por unanimidade. Uma boa noite a todos. Está encerrada a 11ª sessão extraordinária.